eu vou iniciar a gravação da reunião, porque tem muitas pessoas que não estão participando, então aí eu vou gravar para tentar oportunizar no YouTube para que as pessoas possam participar depois, tá certo? Algumas pessoas estão entrando e saindo. Então, eu vou aqui compartilhar aqui esse vídeo. Você me dá só um ok se o áudio está chegando para vocês aí, certo? Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Oi? Agora, sabe do que o Léo não gosta? Como? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Ficou dela vir pra cá. A casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra complexa e cara. Marinha vinha Com esse, um plano que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com o dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Bom, então, o que é que a gente pode explicar? Por que é que a gente está fazendo esse PPA? Porque é uma garantia, uma prerrogativa que está prevista na Constituição, é uma ferramenta de planejamento da gestão pública para a execução das políticas públicas.
Então, o que é que o município tem que fazer? O que é que vocês, secretarias, basicamente, têm que fazer? Nós temos que planejar o que é que vai ser executado nesses 4 anos, durante essa gestão, no caso, 3 anos desta gestão e 1 ano da outra. No sentido de quê? Que programas serão desenvolvidos, que ações, que política nós vamos buscar desenvolver que não estava sendo desenvolvida, a gente vai criar. Vou dar um exemplo prático. Nós recentemente discutimos sobre a política de segurança alimentar e nutricional. Lembram que quando a gente estava discutindo sobre a questão do benefício eventual, nós verificamos que, diante da demanda, diante das ações que os municípios estão colocando, se viu a necessidade, em muitos locais, de implementação de uma política de segurança alimentar para dar o suporte às famílias, de modo que estava sendo colocado como benefício eventual um apoio constante e contínuo às famílias que precisavam de uma complementação nutricional que deveria ser colocado dentro da política de segurança alimentar e nutricional. Então, esse é um ponto que eu devo trazer para o meu PPA. Olha, eu quero desenvolver uma política de segurança alimentar e nutricional. Eu vou desenvolver nesses 4 anos, vou começar em tal ano, vou colocar, atender a 100 famílias, 200 famílias, 300 famílias por ano, vou investir 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil por ano. Então, vejam que toda essa questão do que vai ser desenvolvido e de quanto vai ser desenvolvido é também uma ferramenta de planejamento e de decisão local. Porque, por exemplo, eu posso ter lá Ielmo Marinho, que vai beneficiar 500 famílias com cesta básica todos os meses. Um exemplo. Então 500 famílias com cesta básica lá a R$5, a R$50, você vai ter 50 vezes, aí vai dar R$25 mil por mês, certo? 25 mil, meu Deus. Deixa eu ver aqui. R$50 vezes 500. R$25 mil, certo? Então, ele vai prever lá no orçamento que eu vou gastar R$25 mil por mês. Se eu vou gastar R$25 mil por mês, eu vou gastar num ano R$300 mil. Aí, em 2022, eu vou gastar 300 mil. Em 2023, eu vou aumentar esse quantitativo de 500 famílias para 600. Se eu aumentar o quantitativo, eu tenho que aumentar o valor. Então, basicamente, pessoal, o PPA é pensar. Vamos pensar na estrutura da minha secretaria. Quais são os programas que eu tenho? O que é que eu vou manter? O que é que eu vou atender? Quanto dinheiro eu tenho? E o que é que eu quero ampliar? Por exemplo, conselhos. Hoje eu só tenho o conselho de assistência e o de direito. Está pensando em outros conselhos? Conselho do idoso, conselho da mulher, conselho da pessoa com deficiência? Vamos colocar no PPA. Criar manutenção do conselho tal, do conselho assim, do conselho essa tal. Eu não tenho a estrutura da vigilância socioassistencial do município, mas é algo que a gente tem que implantar. Vamos colocar no PPA. Então, todo esse pensamento do que... E aí, por isso que eu digo, olha, isso não é uma decisão... Eu tenho um modelo aqui, uma estrutura que eu vou passar para vocês, mas, lógico, vocês têm que analisar. Tem um município que a gente assessora que já, diversas vezes, já pensou em implantar um CREAS. Não tem cofinanciamento para o CREAS, mas ele quer implantar um CREAS com recurso do município. Ele vai colocar isso no PPA. Reforma. A gente quer reformar o prédio do CRAS. Não, o meu prédio do CRAS é novo, eu não vou reformar. Tipo, Alexandria tem um prédio do CRAS novo. Prédio próprio, foi construído, de acordo com a planta do Ministério, tudo ok. Já, digamos, Serrinha tem um prédio alugado e está pensando em colocar em outro local e precisa ser feita uma reforma. Ou seja, essa questão de reforma é algo particular. O município pode prever ou não pode prever. Aquisição de veículos, enfim. Então, eu vou mostrando aqui mais ou menos a estrutura, né, do PPA. Isso pode variar de município para município, o formato em si, isso pode variar, mas esse modelo vai lhe dar um norte de como você vai montar. Questão de valores. Questão de valores, pessoal, é muito simples. Pelo menos dos programas federais, que é os que a gente tem mais embasamento. A previsão de recurso federal, você tem ela através lá das parcelas pagas.
E o que vai ser colocado do município, o que é que a gente pode ver? Vamos analisar o que é que foi gasto no ano anterior. Ô, contador, me diga uma coisa, quanto foi gasto com recursos próprios no CRAS no ano de 2000 no CRAS Serviço Convênio no ano de 2020? Ah, foi gasto 100 mil. Então, eu vou somar esses 100 mil de recurso próprio com o que eu recebo do recurso federal, certo? E aí eu vou ter essa previsão de recursos para o meu PPA, certo? Então, só um parênteses. O PPA, ele faz parte de uma lista, né, de 3 peças que são muito importantes do ponto de vista do orçamento. Você tem esse PPA, que é um planejamento maior, para 4 anos. Aí você tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também que é feita todo ano. E você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós, ano passado, em agosto do ano passado, fizemos uma orientação técnica, que eu vou passar para vocês novamente, mostrando para os contadores como deve ser a estrutura do orçamento, as fontes de recurso, tudo direitinho, para que, se quando for fazer orçamento, também se tenha essa organização, certo? Então, vamos lá. Montar aqui o roteiro aqui do PPA, certo? Então, primeiro, pronto, estão vendo aí, né? Então, a estrutura do PPA. Então, assim, a gente buscou fazer uma estrutura, como eu disse, de acordo com o que a gente tem no SUAS, né? E das secretarias hoje. Então, a gente tem a proteção social básica, que é a manutenção, né, do CRAS, a implementação do PAIF. Valor, 120 mil. Otávio, tem que ser 120 mil? Não. Esses valores e esses quantitativos são os que vocês vão alterar, tá certo? Ah, um CRAS hoje ele recebe, quer dizer, deveria receber quanto? 6 mil reais por mês. Vezes 12, você tem 72 mil de cofinanciamento federal. E aí, desse cofinanciamento federal, você tem a parte do recurso próprio. Então, você coloca um orçamento maior do que aquele que está previsto só com recurso federal. Então, a gente tem o CRAS e o PAIF, a gente tem o serviço de convivência, certo? Depois, serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, que muitos municípios não desenvolvem, mas, enfim, está aí a previsão. Reforma da sede do CRAS, aí entra naquilo que a gente discutiu, pode ser feito, pode não ser feito, pode ser retirado. Por exemplo, eu previ aqui em 2022 de investir 250 mil numa reforma. Não, 2022 a gente não tem previsão, está muito em cima, a gente vamos colocar para 2023 ou 2024, ou eu não vou colocar. Enfim. Então, isso é como eu disse, tem que ser visto. Aquisição de veículo para o CRAS, mesma coisa. Reforma da sede do serviço de convivência, mesma coisa. Então, tudo isso tem que ser analisado por vocês. Aí vem proteção social especial de média complexidade, no caso, para os municípios que têm CREAS. Aquele município que não tem CREAS, ele deve remover. Ou, se ele pensa em implantar o serviço, mesmo com recursos próprios, ele deixa e diz qual é o ano que ele vai implantar. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo ok? Vamos lá. Construção de sede do CREAS, aquisição de veículo do CREAS, programa de erradicação do trabalho infantil. Mas a gente não tem no município, justamente, a gente não tem CREAS, o PET cofinanciado pelo governo federal. Mas, se o município quiser implantar, desenvolver ações referente ao programa de erradicação do trabalho infantil, ele pode, certo? Então, é algo, como eu disse, está colocado dentro do planejamento. Serviço de proteção social, né, aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, né, a liberdade assistida ou a prestação de serviço à comunidade. Municípios também que não têm CREAS têm dificuldade com relação a isso. A gente tem até 2 cidades que receberam questionamento do Ministério Público referente a esse serviço, que a gente não tem a execução no município.
E o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e idosos, também tem que se analisar se vai ter, se não vai ter, se vai ser colocado ou não. Proteção social especial de alta complexidade, eu coloquei o serviço de acolhimento em família acolhedora, porque é algo que alguns municípios já têm implantado, por exemplo, Tangará, ele tem esse serviço lá no município, Santo Antônio também tem esse serviço implantado no município de alta complexidade, que é a família acolhedora. E aí tem os outros serviços de alta complexidade, que pode ser implantado ou não, a depender do município, certo? Também vai depender do planejamento. Você tem o bloco da gestão do Bolsa Família, que se Bolsonaro deixar, ele vai permanecer, ou se diante do que ele está colocando aí, ele vai acabar. Então, se coloca no PPA, mas também se pode depois retirar. Os benefícios eventuais, que aí os benefícios eventuais, outro ponto que deve ser visto, a questão de orçamento de valores. Então, como eu disse, pessoal, sempre verifica essa questão dos valores de acordo com a execução orçamentária do ano anterior. Quanto foi gasto com benefício eventual em 2020 e 2019, para você ter uma base, o que vai ser colocado para 2021, tá certo? 2022, na verdade, em diante. Programa BPC na escola, programa Criança Feliz. Programa Criança Feliz, vou dar outro exemplo de orçamento. A gente recebe quanto para cada meta de 100 crianças? Aqui eu coloquei um município com 100 crianças. Ele vai receber R$ 7.500. Vezes 12, você tem um total de R$ 90.000. Aí está 100 mil. Ah, pode ser mais? Pode ser menos? Pode. Por exemplo, se for 200 crianças, a meta, o gestante, você já sobe para 180 mil. Então, isso tem que ser verificado. Por exemplo, Santo Antônio tem 300 usuários do Criança Feliz. Então, lá já é uma meta bem superior, certo? Então, isso tem que ser verificado. Assessores trabalho, eu tirei, pessoal, porque não tem mais assessores trabalho, certo? Então, não tem previsão da gente colocar. Aí vem apoio ao Conselho Municipal de Assistência, apoio aos demais conselhos do âmbito da assistência social. Aí vai depender do que vocês queiram. Ah, não, eu quero desmembrar. Eu já tenho o conselho do idoso, eu já tenho o conselho da mulher, e aí você quer desmembrar, você desmembra e prevê aquele valor específico para cada conselho, tá certo? Manutenção do IGD SUAS. Aí coloquei também vigilância socioassistencial, certo? Tá aí a previsão dos valores. Aí vem subvenções a associações, que foi um ponto que eu lembrei que era importante, com relação às associações que foram municípios que têm associações e recebem recursos do município, né, para incentivo. Aí coloquei a política de segurança alimentar e nutricional também, porque foi algo que a gente discutiu esse ano, né, sobre a criação. Programa de cozinha comunitária, alguns municípios têm programa de cozinha comunitária, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que muitas vezes ficam vinculados à Secretaria de Assistência, CMDCA, FIA, Conselho Tutelar, ações do selo Unicef, a maioria dos municípios estão participando, né, do selo Unicef, está aqui, ações do selo Unicef. Aí vem a parte de habitação, setor de habitação, aí aquela história, quantas casas o município prevê construir, tem previsão, não tem previsão, qual o valor, quanto é que a gente coloca, então tudo isso é o quê? É planejamento. Aquisição de imóveis, recuperação de unidades habitacionais, né, que seriam as reformas, manutenção do setor de habitação, aquisição de imóveis, recuperação de unidades habitacionais, programa de geração, aí vem programa de geração de renda, incentivo ao artesanato, que entra também nessa geração de renda, certo? Então, vejam, eu coloquei basicamente todas as ações. Um ponto que eu não coloquei aqui, que eu estava lembrando, quando estava passando aquele vídeo, que eu coloco ou não coloco, acho que a gente tem que colocar, que é a parte das ações de assistência de enfrentamento ao Covid, né? No caso, a parte dos incrementos. Então, eu acredito que o contador prefira colocar separado para que você tenha um controle orçamentário melhor. Então, é interessante ter essa divisão.
Perguntas, observações, considerações, digam aí. Ninguém? Certeza absoluta. Débora vai falar. Não sei se é porque Débora entrou agora. Otávio, na questão do Covid, a gente coloca entre isso ou coloca tipo, em outra folha separada? Não, eu vou colocar um quadrozinho. Por exemplo, a gente tem lá o bloco da proteção social básica, CRAS, certo? Aí eu vou botar lá, né? O bloco da proteção social básica, aí vou botar incrementa as ações de combate ao Covid, certo? Eu vou criar um blocozinho lá, só E para. a gente faz um cálculo por cima e coloca e preenche, né, no caso. Porque digamos assim, se Deus quiser, se tudo der certo, digamos que a gente ainda tem algumas ações ligadas à pandemia em 2022, né? No máximo. Em Assim, nome de Jesus, se não nome de aparecer Jesus. outro filho. Em nome de Jesus, né? Se Deus quiser, no máximo em 2022. Então, assim, porque em tese, esse recurso, digamos assim, ele vai esgotar em 2021. Mas será que esgota todo em 2021? Será que em 2022 a gente não vai ter alguma coisa? Como a gente não sabe, então a gente pode colocar algo e, se for o caso, em um processo de revisão, tirar. Né? Então, assim, é algo até para vocês verem com os contadores, né? Quando for ver, ó, pessoal, Covid, deixa, não deixa, para 2022, ainda acha interessante ter ou não, né? Para a gente poder ter esse controle, né? Obrigada. Mais alguém? Aí, eu logo após a gente terminar a reunião, eu vou colocar esse modelozinho no grupo. E aí vocês fiquem à vontade para discutir com os contadores, né? Assim, lembrem de sentar. O ideal é o quê? Vocês marcaram uma reunião de planejamento, coordenador de CRAS, coordenador de CREAS, coordenador de serviço de convivência, Bolsa Família, vigilância, técnicos da secretaria. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui, ó. Vamos olhar essa estrutura, o que é que falta, o que é que não falta, o que é que a gente pode mudar. Vamos, pronto, é isso, pessoal. PPA é planejamento. A gente tem que se sentar e colocar. E, evidentemente, que a gente está à disposição também. Se precisar de tirar alguma dúvida, de que a gente esteja auxiliando aí quando estiver pronto, se quiser mandar para a gente dar uma olhada, também a gente fica à vontade. E vejam com os contadores, porque, como eu disse, às vezes cada contador tem um modelo, tem um estilo, mas basicamente eles querem saber isso. Quais são as ações que o município vai desenvolver e qual é o valor que vocês estão prevendo para essa ação, certo? Basicamente, eles vão querer isso. E muitos, assim, já estão com prazo, né? Eu já vi município, eles pedindo com prazo agora. Tipo, não, isso quer até sexta, quer até, né, tal dia. Eles já querem esse prazo, assim, bem curto, né? Contador é sempre assim, ele só manda as coisas para a gente para ontem, né? Quando a gente pede uma coisa, ele passa um mês para receber. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Se não, Simone quer falar? Fala aí, Simone. Ou é Laís? Dona Simone, lá de Montes das Gameleiras. Cidade do friozinho, agora no meio do ano. Falar alguma coisa, Simone Félix? Pode abrir o microfone, clica aí na tela, abre o microfone e pode falar, se quiser. Então é isso, pessoal. Bom dia aí para vocês. Reuniãozinha rápida, mas dentro do que a gente quer. Sim, deixa eu apresentar aqui rapidinho, agora que eu lembrei. Eu vou mandar também esse documento aqui, que foi essa orientação técnica que eu passei sobre o orçamento, certo? Então, aqui tem as orientações, como deve ser a estrutura do orçamento, os blocos de financiamento, certo? Como eles devem estar organizados.
os valores, que tem que ser feita a previsão de recurso, recurso próprio, recurso estadual e o recurso da União, certo? Os principais gastos que são realizados dentro de cada bloco. Então, eu vou reenviar essa orientação técnica para vocês, se for o caso, discutir com os contadores. E aquele link daquela reunião que a gente fez esse ano, daquela execução financeira simplificada, aquela videoconferência, é muito importante os contadores também assistirem, para tirar essas dúvidas referentes à execução do orçamento da assistência, tá certo? Então, fui sem querer aqui, Simone. Ah, tá bom. Beleza. Então é isso, pessoal. Valeu aí pela participação. Se tiver alguma dúvida, a gente está aí à disposição. Um bom dia, uma boa semana aí para todos. Tchau.